Olá, boa noite, boa noite. Nós estamos aqui com mais uma programação do Global Podcast, chegando no seu lar, chegando no seu trabalho, onde quer que você esteja, com o propósito de trazer informações incríveis. E hoje nós vamos uma linha muito importante, né, relacionado à política. Estamos felizes, a gente está muito feliz de ter a presença do deputado Sabino, que está aqui com a gente. Ele também é presidente do PTB aqui no Rio Grande do Sul. E a gente está feliz, muito feliz. E também estamos aqui com o nosso grande amigo, o Jailson Nardes, né, que é assessor. Eles têm feito um trabalho incrível. E eu já quero abrir para vocês, abrir os microfones para vocês, dar uma saudação para a galera que está em casa assistindo a gente. Maravilha. Obrigado, pastor Cassiano. Alegria estar contigo aqui. Amém. Também Jailson, que também é presidente do PTB ali na cidade de São Leopoldo. Eita, agora estamos cheios do presidente aqui. É só presidente. Uma alegria estarmos juntos aqui nesse momento de diálogo, desta boa conversa sobre política, a todos que nos acompanham também através do podcast. É um momento em que nós nos utilizamos de um tempo que, inclusive, fora do período de eleições, para falar da importância, né? Da importância da conscientização e de nós despertarmos neste momento especial que vivemos na nação brasileira, nos estados, o entender de política. Então, minha alegria estar com vocês aqui. Que bom, que bom. Pastor Cassiano, uma honra também. Sempre é bom estar aqui. Sim. Ainda mais hoje acompanhado do deputado Sabino. Nós estamos num roteiro pela região e agora encerrando aqui também, né? Podendo ter esse momento de conversa, de compartilhar ideias. Tenho certeza que vai ser mais um podcast muito enriquecedor. Glória a Deus. E o seguinte, deputado, não só atua, né, como um espaço na questão política, mas nós temos também uma posição espiritual, de liderança eclesiástica, né? É importante também a galera saber dessa questão. Na verdade, a questão espiritual, eu sempre digo, ela está ligada a todo o nosso posicionamento nos ambientes de governo. Sim. Eu sempre falei isso de forma muito clara, quando, em uma certa oportunidade, meu pai, eleito vereador da cidade de Porto Alegre, a capital do Rio Grande, ele, com seu gabinete mais ao fundo do plenário, eu estava indo para o gabinete e vi um cartaz, um cartaz que me lembra até hoje, assim, a cor, um cartaz amarelo, e dizia assim, dentro da Câmara, no mural da Câmara, Porto Alegre é de Oxum. Sangue de E Jesus. quando eu olhei aquele cartaz, aquilo me impactou profundamente. E eu, num pleno entendimento de que Porto Alegre não é de Oxum. Sim. Dali em diante, nós começamos a fazer. Meu pai era vereador e eu, um jovem pregador, comecei a pregar com 14 anos de idade. Olha que bênção. E começamos a fazer um movimento com a nossa juventude, em que nós declarávamos um momento de oração, né, com a juventude. E o Senhor me despertou, numa certa oportunidade, nós fazemos um abraço na prefeitura. Eu coordenei esse trabalho. E foi muito simbólico, porque nós abraçamos a prefeitura. Literalmente abraçaram? Todos fizemos uma corrente, né, de mãos dadas, e eu com um megafone. Uau, que ideia, Fechamos ali a quadra, e eu com o megafone, né, nós então dissemos, agora nós vamos declarar que Porto Alegre é do Senhor Jesus. E abraçados nós fizemos isso. Foi um momento muito especial, muito marcante. Esse foi o cartaz. Foi um momento muito especial. E esta foi uma das experiências que eu tive que nós precisamos nos posicionar enquanto cidadão, enquanto homens e mulheres, né, independentemente da nossa profissão, da nossa atuação a nível hierárquico de igreja. Sim. Mas eu era um jovem, mas aquela expressão de Atos 16, né, que Paulo irou-se contra o espírito. Ele não se revoltou contra a mulher. Sim, contra a pessoa que tinha o espírito de adivinhação, a mulher. Sim. Mas contra... E Paulo irou-se. Pelo menos a versão Scofield fala Paulo irou-se. Outras versões, se não me falha a memória, Paulo revoltou-se. Enfim,
contra o espírito. E esse posicionar que nós, enquanto um líder de jovem, enquanto jovem, na minha época eu era jovem, mas aquilo me revoltou, sabe? Não contra pessoas, mas no mundo espiritual. E o entendimento claro ali de Efésios 6:12, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. O livro Este Mundo Tenebroso, quando eu li pela primeira vez, eu era muito guri. Né? Eu devia ter naquela época uns 15 anos. Este Mundo Tenebroso me abriu a mente, né, sob o ponto de vista do mundo espiritual. E eu sempre, pastor Cassiano, eu fui mentorado via satélite por fita VHS por Morris Cerulo. Tá revelando a idade dele. Não adianta, entrega. Por Morris Cerulo. Eu via Morris Cerulo, nunca esqueço a cidade, que ainda não a conheci, mas quero conhecer, em Cleveland. Morris Cerulo ministrando o exército vitorioso de Deus. Aquela preparação via satélite de um grupo de homens líderes para tomar o mundo espiritual da sua cidade, do seu estado. E a minha história, ela se confunde muito com esse ministério no sentido do Morris Cerulo, porque meu avô, indo para casa, viu um vizinho seu, que estava ali no Lago Expedicionário quando o Cerulo veio ministrar, uma cruzada ao ar livre, e quando ele ordenou que os paralíticos levantassem da cadeira de roda, meu avô, que conhecia o vizinho, que tinha mais de 30 anos, olhou o vizinho, ficou ali absorvido com aquele momento, envolvido, e o paralítico levantou, o vizinho levantou da cadeira de roda. E foi assim que a minha família, através da minha mãe, avô materno, se entregaram ao Senhor Jesus. Foram gerados num ambiente de milagre. Foi assim, rompendo com alguns pactos que tinham, eles então se entregam ao Senhor. Então, o posicionamento de seja um jovem ou um pastor no mundo espiritual, envolvendo a área política, as áreas de governos, elas é extremamente fundamental. É extremamente fundamental, porque eu não tenho dúvida que a partir do momento que um homem de Deus, ou com compromissos e valores, ele pode não ser um pregador, ela pode não ser uma cantora, mas com princípios e valores, ser lá um advogado na área da administração, um gestor da área de impostos na fazenda pública do município, alguém, um gerente de um banco, enfim, mas estamos falando mais da área pública, da administração. Eu não tenho dúvida de que esta pessoa, com a probidade que lhe é peculiar, com a idoneidade que é característica de alguém que tem princípios e valores e é um cristão genuíno, eu não tenho dúvida de que isto faz toda a diferença, inclusive para o interesse público, revertendo ao interesse público, em benefícios. Glória a Deus. Acaba sendo algo muito pontual, porque se a gente analisar, lá em Gênesis a Bíblia é clara, né? É dominar, frutificar, e a gente acaba multiplicando, né? Então os resultados acabam sendo visíveis. Jesus mesmo disse que pelos frutos a gente vai conhecer a árvore. Então precisa trazer um testemunho. Nós temos um projeto aqui na igreja que se chama Política e Religião, justamente para confrontar, né, e fazer uma fusão. Sim. Porque muito tempo a igreja ficou afastada desse propósito, não entendendo esse princípio, e a gente acabou deixando muita gente tomar, né, espaço, força, e graças a Deus agora isso está mais próximo, esse mundo tecnológico, né, isso acaba favorecendo. Eu percebo que o grande declínio da igreja na construção da cultura foi quando nós fizemos a distinção do sagrado e secular. E nós criamos uma teologia onde nós atribuímos ao sagrado coisas que estão relacionadas ao templo. Então, cantar é sagrado, pregar é sagrado, servir a congregação era sagrado, e tudo que estava da porta para fora era secular. E por muito tempo a igreja permeou nesse pensamento, e nesse tempo o diabo se apropriou de coisas que não era dele de direito, que era nosso. Quando nós entendemos que no reino de Deus tudo é sagrado,
nós começamos a fazer esse trabalho que nós estamos fazendo hoje, que é recuperar ou restaurar os lugares que já era nosso, que o diabo pegou. A gente cresceu, eu, por exemplo, sirvo a Jesus há 20 anos, eu cresci ouvindo que política era do diabo. Sim. Quando eu entrei na vida pública, para alguns da minha família, eu estava me desviando, estava me esfriando na fé, porque tu é um pregador do evangelho, tu é um pastor de igreja, que tu quer no meio dos corruptos. Sim. Porque no entendimento deles, o que era mais sagrado ser um pregador do que ser um político. Só que quando você tem entendimento do reino, você pode ser tão relevante no reino, sendo um político, como sendo um pastor. Quem era José, né? José era um governador. Agora, essa questão, Jailson, que você fala, também ela está muito impregnada na sociedade como um todo. Né? Eu tive uma experiência muito recente. Eu peguei um Uber. Sim. Né? E eu brinco, eu estava paisana, né? Tava do gosto. E aí, no percurso, o Uber me disse assim, o motorista, ele disse, eu tenho que pegar 2 deputados agora aqui para levar para determinado lugar. Eu disse, que maravilha. Deve ser uma boa experiência, né? Carregar 2 deputados. E aí ele disse assim, pior é que são tudo igual, promete e não cumpre. Né? E eu, deputado, ali, ele não sabia, não me conhecia. Daí eu fiz uma pergunta para ele, tu acha que são todos iguais mesmo? Antes que tu responda, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Tu acha que todo mundo é igual? Né? E que não tem pessoas ruins em todos os lugares? Daí ele, não, é claro que tem pessoas ruins em tudo que é lugar. Tu sabes que tem motorista Uber que não estão fazendo um bom serviço. É verdade, é verdade. Tu sabes que tem padre que, né, não é bom padre, tem pastor que não é bom pastor, tem deputado que não é bom. E eu sou advogado, falei para ele, eu sou advogado. E tem advogado, meu amigo, que não é bom advogado. Então, assim, a verdade é essa. Questão de caráter, né? Questão de princípios, valores, não está na profissão da pessoa. Está realmente... isto vem de berço. Né? Sim. E às vezes a pessoa vem até de um berço, de um belo berço, né? De uma família maravilhosa e se desvia. Exato. Né? Se desvia. Então... Eu vejo isso com muita clareza, sempre vi. Em cada município, às vezes, o vereador que mais fala não é o melhor vereador. O vereador que menos fala não é o pior vereador. Às vezes, o vereador que não fala nada pode ser um grande vereador. O vereador que fala muito também pode ser um bom vereador. Sim. Então, nós temos a mania de estereotipar. Quando, na verdade, o que mais é agregado a valor... e que, na minha avaliação, nós devemos considerar sempre, os resultados, os frutos. Os frutos. Não vamos nos enganarmos. Não vamos. É isso aí. Eu lembro de uma ilustração, o pastor Nicolete fala muito sobre isso, até ele está com a gente aí, sobre a questão de o dinheiro e o poder não estraga ninguém, só mostra quem a pessoa é, né? Exato. Aí alguém fala, mas o cara tinha muito dinheiro e se enforcou, mas eu também conheço o pobre que se enforcou. Claro. Então são coisas que estão ligadas a isso. Nós temos algumas perguntas aqui, deputado, e a gente quer aprender, né? A gente está iniciando essa carreira. Eu vou aprender com você. Tá bom, mas vamos lá. Como o senhor iniciou a carreira política? Sim, começou com meu pai sendo candidato. Ele já atuava, então, como vereador? Na verdade, um dia nós estávamos em casa, nunca esqueço, e o pai chegou assim, me inscrevi para concorrer ao Conselho Tutelar. Entendi. Não, isto foi depois. Primeira eleição, realmente, Sim. falhei aqui. Primeira eleição do meu pai foi em 1992, a vereador pelo PDT, em Porto Alegre. Ele era brisolista, pastor, e foi falar, inclusive, com o pastor dele, pastor Nilson Taranja, e aí o pastor Nilson Taranja, pastor Nilson, eu vou ser o pai, é o primeiro secretário da mesa diretora na época. Aí ele disse, pastor Nilson, eu tenho um sentimento, vou concorrer a vereador de Porto Alegre. O pastor passou ele na salinha e disse, vou orar por ti. E orou por ele e repreendeu o espírito de política. Só que não saiu. Precisava de oração de jejum, era uma legião, né? Aí o pai concorreu,
ficou de suplente naquela ocasião, fez 3.100 votos. Né? Para ter uma ideia, no PDT ele fez 13.100 e o Eliseu Santos, que era médico, concorreu pelo PTB e fez 2.800. E o Eliseu Santos se elegeu pelo PTB e o pai pelo PDT não ganhou a eleição. Com 13.100. É questão de legenda, né? Sim. E aí ele ficou de segundo suplente. O PDT não contemplou ele logo em seguida, no outro ano, e ele foi para o PTB. E aí, em 95, o pai concorre ao Conselho Tutelar. Aí eu me lembro dele chegando em casa dizendo, vou concorrer ao Conselho Tutelar e tal. E aí ele foi o mais votado do Conselho Tutelar da cidade na época. Caraca! E foi muito bom, assim, deu uma visibilidade. E no outro ano, em 96, ele foi a vereador. E aí ele se elegeu pelo PTB a vereador com 4.000 votos. Foi uma belíssima votação na época. Né? Uma campanha sem muita estrutura, com muitas dificuldades. E até sem muito planejamento também. Sim. Foi tudo meio assim, na raça e na coragem. Eu era muito jovem na época. E aí, o pai vereador, eu, então, participei muito dentro do gabinete, né, na Câmara, ouvindo, acompanhando. Né? Eu já era pregador. Eu me lembro que a minha primeira viagem aos Estados Unidos foi quando o pai era vereador. Né? Foi quando eu fui a primeira vez para Chicago, na região de Springfield, para ministrar nas igrejas. Então, comecei aquele despertar para fora da caixa, né? No mundo político, outro país, e etc. Aí depois, então, retornei, estando junto ao lado do pai. O pai não se reelegeu a vereador em 2000, né? Ou seja, fez um mandato, não se reelegeu. E em 2001, eu concorri ao Conselho Tutelar. Ou seja, o pai perde em outubro de 2000 para vereador. Em março de 2001, não deu poucos meses após, eu concorri ao Conselho Tutelar. Eu me lembro que era mais de 800 candidatos, foi uma loucura. 800 candidatos? Era um tendel, foi um tendel lá em Porto Alegre. É diferente, na cidade grande, é diferente. Foi um tendel. Lá, na época, nós tínhamos 8 regiões de conselhos, 8 conselhos, né? Então eram 40 conselheiros tutelares para ser eleitos, e eu fui o mais votado da cidade. Fiz 1.245 votos. Então, assim começou a minha primeira eleição, a primeira vitória, o mais votado da cidade. Conselho Tutelar. Aí fiz um mandato de 3 anos, né? Um mandato muito propositivo, jovem solteiro, fazia muitos plantões, me dediquei muito, né? Já estava na faculdade, na Academia de Direito, e aí fui à reeleição em 2004. Aí eu fiz 1.245 votos na primeira, em 2001. Em 2004 eu me tornei alvo político, porque na primeira o pessoal não dava bola, era um guri candidato e tal, mas na segunda eu tinha sido mais votado na cidade, então eu virei alvo. Né? Foi um horror, foi uma campanha muito complicada, muito difícil. Sim. E aumentei a votação, fiz 1.516, fui mais votado na cidade de novo. Sério? Aí me coloquei à disposição. Vai gerando autoridade, né? Isso, e fomos construindo dentro do grupo do colegiado. Aí construímos para eu ser o coordenador geral do Conselho Tutelar, assumi a coordenação no último ano, e foi na minha gestão como coordenador do Conselho Tutelar que nós aumentamos de 8 conselhos tutelares para 10 conselhos tutelares em Porto Alegre, ou seja, de 40 para 50 conselheiros tutelares. Então isso também deu um know-how muito bacana, foi algo muito interessante. Aí, logo em seguida, eu casei e fiquei atuando na política como advogado. Fui assessor jurídico da Secretaria de Obras, depois eu fui assessor jurídico da Secretaria da Habitação, aí depois eu fui coordenador geral jurídico da habitação, e ali eu coordenava 21 advogados no DEMAB, que é o Departamento Municipal de Habitação de Porto Alegre, uma grande estrutura na época. Tinha um setor de licitações, tinha um setor de regularização fundiária, tinha um setor de direito civil, tinha um setor trabalhista, né, que cuidava de toda a questão dos funcionários. Então, realmente, uma grande estrutura, eu era o coordenador geral. E dali eu saí para concorrer a vereador. Né, a desincompatibilização no tempo legal. Concorri a vereador em 2012, né, e me elegi vereador, então, com 7.000 votos na minha primeira eleição para a cidade de Porto Alegre.
Daí fiz um mandato com resultados, mandato propositivo, né? Sempre com um princípio que me acompanha, já isso tem me acompanhado, agora como deputado a mesma coisa, me elegi voltando para agradecer, estando em contato permanente com as pessoas. Não é só aquele momento eleitoral? Não é só aquele momento eleitoral. A prática eleitoral. de muitos, né? E isso quebra muitas barreiras. Tá? Me lembro assim, eu logo eleito vereador, chegando nas casas das pessoas, alguns brincalhões, assim, amigos, olhavam para você, vai chover, nunca vi esse cara eleito vir aqui, nos bairros, nas periferias. E aí depois, então, com um mandato de muito resultado, fui à reeleição de vereador, 10 mil votos. Então, de 7 eu pulei para 10 mil votos. Numa eleição que todo mundo caiu a votação, porque o ano passado, o ano de 2015, tinha sido o impeachment da Dilma, a política, o pessoal não queria ouvir falar de política, estava um horror. Para ter uma ideia, o meu colega, quando eu fiz 7 mil votos, que tinha feito 9.500, ele caiu para 5 e eu de 7 mil votos subi para 10. Então, foi um mandato de muito resultado, muito propositivo. E aí saio de vereador para concorrer a deputado estadual e em 2018 me elejo a deputado estadual e agora me reelegi a deputado novamente. Que maravilha! Já cansei só na segunda reeleição e já caí. Nossa, mas acaba construindo, né, um império, algo muito lindo. Esqueci, né? Agora para vereador, na última eleição de vereador, na capital, Tanise, minha esposa, concorreu a vereadora, em plena pandemia, uma eleição horrível, distanciamento social. Muitas incertezas. Nossa, não se sabia se podia dar panfletinho, porque ele podia... Enfim, Tanise foi a mulher mais votada do PTB do Brasil. Uau! Psicóloga, vereadora Tanise, sabe? Rapaz, nós temos muito para aprender, né? Inclusive, indicação para compor a chapa de vice com o senador Reis, né? Que também... Como vereadora eleita. O Reis mirou nela, convidou, ela foi de candidata vice-governadora na chapa PTB-PP com o senador Luiz Carlos Reis. Cara, isso é bacana porque para nós, caminhamos juntos com o deputado, é um discurso diferente. Alguém que se elegeu deputado direto e alguém que galgou todos os degraus, né? Passou por conselho, passou... Tem uma Quando história... passa pelo conselho, tu entende toda a rede de proteção. O vereador está lá no bairro amassando barro, conhece o dia a dia das pessoas. Aí quando tu chega deputado, tu tem um lastro, entendeu? Então hoje, para a gente fazer uma agenda, a gente estava numa agenda com alguns conselheiros. E o deputado fala a língua dos caras, foi reeleito, né? Tem dois, não, é diferente porque tu já passou. Acaba tendo uma bagagem positiva. E é aquilo que a gente fala, né? Quando tu passou por um processo, tem legitimidade para falar daquilo. Então é algo sensacional. Que lindo, lindo. Quais as frentes parlamentares que o senhor preside? Perfeito. Eu vou falar as frentes, tá? E daí depois nós podemos destacar alguma que queira comentar. Frente parlamentar do sistema prisional, frente parlamentar da criança e do adolescente, 2 frentes parlamentares na área da saúde, frente parlamentar de apoio a santas casas, entidades filantrópicas e hospitais, e uma frente parlamentar que é a frente parlamentar de apoio à criação do Hospital Regional Federal do Vale dos Sinos, Paranhana e Serra. Esta frente parlamentar também da saúde. E, por último, a frente parlamentar notarial e registral, que aí envolve cartório, estabelionato e CRVA. São essas 5 frentes parlamentares que eu atuo, que eu sou presidente. Se me perguntar se é muito, eu acho que sim, mas foi acontecendo e eu não pude me furtar, e ainda tem outros convites. E agora da Expo Inter já surgiu aí um grupo de enfim, agricultores, enfim, pessoas do ramo do campo aí que estão conversando comigo, pedindo que eu assuma uma linha de frente aí também. Olha que legal, uma informação quentinha, então. Essa é quente. O expoente está acontecendo, né? Está acontecendo, essa é quente. Inclusive, segunda-feira, eu almoço com este grupo e para nós estudarmos a estratégia aí de colocarmos algo inovador também na Assembleia Legislativa para discutir aí um tema que hoje, por enquanto, está sobrestado, nenhum deputado está capitaneando e eles confiaram a mim essa responsabilidade. Então, possivelmente... vamos já lançar e, obviamente, na Expo Inter que vem já temos aí um palco de grandes debates com esse tema. Então, são essas 5 frentes parlamentares que são extraordinárias. Né? Não sei se alguma delas específica tu gostaria de comentar.
Sobre a primeira que o senhor falou. Do sistema prisional. Até porque nós temos agora atuação, a gente vai ter um evento aqui nos próximos dias, vai dar em total próximo de 100 pessoas. A gente vai fazer uma atuação de trabalhar a formação de capelania, para a gente ter acesso, no caso, aos hospitais, aos presídios. Então, a gente vai fazer uma ação evangelística muito forte nessa questão. Né? Vou botar o meu óculos aqui, que eu quero te dar uma informação também de primeira mão aqui. Hoje é só coisa inédita, hein? Deixa eu... Mas assim, sobre essa questão da Frente Parlamentar do Sistema Prisional, na ocasião, o que aconteceu? Tá? Eu tive, de forma muito clara, assim, uma visão que o vice-governador, na época, era o delegado Ranolfo, né? que é um delegado de polícia. Sim. E tudo mais. E essa frente parlamentar, ela era capitaneada, ela era cuidada por um colega deputado que foi candidato a deputado federal e não se elegeu a deputado federal. Então, ou seja, a frente parlamentar na Assembleia ficou vazia, ficou sem cabeça, sem liderança. E aí, esse colega disse, Sabino, por que tu não assume essa frente aí e tal, para capitanear e tudo mais? E eu assumi. E aí, mais do que isso, eu verifiquei que havia em Santa Catarina uma lei que instituía o fundo rotativo do sistema prisional. Eu fui a São Pedro de Alcântara, uma universidade, um presídio em Santa Catarina. Eu fiquei apavorado, impressionado com o que eu vi. Depois eu vou te mandar um vídeo. É algo encantador assim. Por exemplo, numa linha de produção da Intelbras. Tá? A Intelbras, instalada dentro da penitenciária em São Pedro de Alcântara. Tá? Um funcionário cuidando 120 presos. Tá? Um funcionário da Intelbras cuidando de 120 presos. Seria uma ressocialização, uma área de estabelecer um profissionalismo, dando uma oportunidade. Na verdade, a empresa instalada, pensa assim, a empresa funcionando, instalada dentro da penitenciária, Caraca, só pode o preso funcionário trabalhar naquela função a partir de um processo de capacitação. Sim. Tem alguns requisitos, bom comportamento, desfaccionar. Santa Catarina é o PGC e o PCC, as principais facções, tem que desfaccionar. Né? Ele não pode querer permanecer ligado à facção. Então, são pré-requisitos. O camarada se vincula e o que acontece em Santa Catarina que não tinha aqui no Rio Grande do Sul? Olha só, ele ganha um salário e 25% do salário vai para a família. Melhor, 25% fica retido a fundo de pecúlio, 25% retorna para a penitenciária, para o sistema, e 50%, se ele autorizar, vai para a família que está lá fora. Cara, que incrível isso. Tá? Qual é o grande diferencial aqui no Rio Grande do Sul? Não tínhamos uma lei. Lá eles tinham essa lei quando eu fui visitar há 12 anos, e nós não tínhamos aqui. Uma lei no sentido de que o fruto do rendimento do trabalho do preso, ganhou um salário, pudesse chegar até o limitador de 25% revertendo para o sistema. Tá? Aqui nós poderíamos chegar até 10% e não regulamentado, assim, numa lei estadual. Eu sou o autor dessa lei, essa lei foi comprada pelo governo, né? Hoje é lei estadual, a lei que institui o fundo rotativo do sistema prisional. Santa Catarina, em 2019, 20 e 21, reverteu praticamente 24, 25 milhões para o sistema ano, e nos últimos 2 anos, 40 milhões. Reverteu para o sistema, fruto do trabalho do preso. Ou seja, o trabalho do preso injetando dinheiro no próprio sistema prisional para melhoramento da cadeia, de equipamentos, etc. Então é algo extraordinário, é tudo que a gente sempre quis, que a gente ouve as pessoas falar, preso tem que trabalhar. Exatamente. E mais do que isso, nesse caso, dando sustentabilidade e uma retroalimentação através do trabalho do preso. Então, ser presidente hoje da Frente Parlamentar do Sistema Prisional é algo que me traz grande alegria. Né? E aí, em primeira mão aqui para ti, pelo menos, eu acho que é a primeira vez que eu falo num podcast, sobre esta lei. Né? Eu sou o autor da lei PL 89 de 2022, do ano passado, que já passou pela CCJ, né, e hoje está em outra comissão de mérito,
que dispõe sobre o serviço de capelania e a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares do Rio Grande do Sul. Estamos falando com o homem, rapaz. Se combinasse, deputado, não dava tão certo. Pois é, tu falou, a lei está em andamento aqui, vai ser lei. E uma coisa, serviço de capelania. E uma coisa muito bonita esse trabalho que o senhor está fazendo, essa ideia que o senhor teve, né? Que acaba devolvendo a dignidade para a pessoa. Né? Porque a Bíblia diz, né, que a gente entende à luz da Bíblia que o trabalhador, a Bíblia diz que é digno do seu salário. Isso. E o trabalho é o mais alto nível de honra e dignidade. Quando você consegue resgatar isso dentro da cadeia, teoricamente o cara está lá pensando em uma coisa ruim, improdutivo, sem falar que trazendo uma despesa gigante. Né? Eu tive uma experiência uma vez de uma pessoa que eu fui levar ela para ver o marido dela em Taquara, que se não me falha a memória. E na volta, assim, eu falei, mas eu não sabia que teu marido era preso e tal. Sim, ele voltou e tal, agora foi de novo. Eu falei, pois é. Ela falou assim, mas agora a última vez quem denunciou foi eu. Eu falei, mas como assim? Ele falou, sim, pastor, é que ele preso, a gente não passa fome. E se ele estiver em casa, ele não trabalha, tem 5 filhos, como é que a gente vai fazer? Eu falei, o sangue de Jesus tem poder, né? Então, eu tive uma experiência bacana com o secretário Ranolfo e o pastor Sandro, tá? Quando estavam na SUSEP. Eu estava coordenando o movimento de capelões com a Unicap, do pastor Manuel, que é muito ligado ao Universal. E o Ranolfo, ele disse para nós uma reunião, eu nunca mais esqueci, ele disse assim, cara, eu não sou evangélico, mas eu preciso confessar publicamente aqui nessa mesa que o órgão que mais transforma presidiário é a igreja. Uau, que top isso. Aquilo me foi marcado, assim, porque ele reconheceu, na época ele era vice-governador, né, mas estava trabalhando como secretário de Segurança do Estado, e ele falou, a igreja é hoje o órgão que mais transforma a vida de presos dentro da cadeia. Então, com a força do empreendedorismo, né, que vai gerar receita, junto com a força da igreja, que vai promover a fé e o equilíbrio emocional do cara, o cara pode sair de lá um cidadão transformado completamente, entendeu? Então, eu vejo aqui 2 ferramentas de transformação, porque hoje o cara entra na cadeia porque roubou uma bicicleta, sai de lá aliciado por uma facção assaltando o banco, entendeu? Então, ao invés do cara ser transformado por bem, o cara é transformado por mal. Então, um projeto como esse, então, eu vejo o deputado atuando nas 2 frentes, porque o projeto de lei na questão penitenciária para gerar a receita é uma parte, mas a área da capelania é outra parte. Então, seria que um pássaro de 2 asas, né? Que se completam. É isso. E na questão eu estive na PEJA faz pouco tempo, acho que uns 2 meses, ministrando para os presos, que é uma ala evangélica, lá, uns 250 presos. Nossa! É algo incrível, assim. Ver a sede deles pela palavra e muitos já transformados e muitos em processo de transformação. Então, realmente, o trabalho da capelania, o trabalho da evangelização dentro das penitenciárias e também o ócio tem que ser combatido, trazer eles ao trabalho já ainda na condição de reclusão e depois na condição de egressos poderem estar se sentindo valorizados. Nossa, introduzir novamente na sociedade. E esse projeto, também um aspecto significativo é que tem a questão do pecúlio. Ele parte fica retido numa conta para quando ele sair. Quando ele sair, ele já tem alguma condição para comprar uma roupinha, para ir lá cortar o cabelo, para se organizar, para se preparar para realmente ir ao mercado de trabalho. Cara, que coisa incrível. Como é importante essas questões, porque acaba que não chega ao conhecimento, né? É verdade. Graças a Deus, né, por essa linha, porque hoje o podcast tem alcançado um espaço muito grande. Sim. Então são coisas que a gente consegue aproximar, parece tão distante, mas com os resultados excelentes, né? Deputado, quais projetos de lei da sua autoria? Jesus. Que bom. Que bom que tu falou Jesus. Significa que... eu capelania, eu te passei aqui, mas, homem, eu tenho uma série de projetos de leis aprovados, em andamento,
Este do Fundo Rotativo de Sistema Penitenciário é um exemplo. Sim. Tá? Eu tenho outros projetos. O projeto, por exemplo, que é lei hoje, que institui Janeiro Branco, né, que é muito vinculado ao trabalho da Tanisa em Porto Alegre, que é psicóloga há mais de 20 anos, trabalha muito o tema da saúde mental. Então, nós estamos também trabalhando, invocando essa questão da saúde mental, né, e muitas outras atuações como deputado, projetos que eu encaminhei e tenho encaminhado, porque nós temos uma série de atuações voltadas para várias áreas. Porque eu sempre digo assim, a atuação parlamentar ela tem que ser um grande guarda-chuva, né, em que você pode beneficiar setores importantes da sociedade e o interesse social. Então, realmente, são muitos projetos, né, e eu destacaria esse do Fundo Rotativo, esse da Capelania, e outros também voltados na área da criança e adolescente que eu tenho apresentado ao longo da caminhada. Que legal, que legal. Qual a importância de um parlamentar cristão na esfera de governo? A gente até deu uma pincelada no começo ali, né? No começo, isso. Eu atribuo que, em primeiro lugar, quem é, não precisa ficar dizendo que é. Então, as pessoas já sabem. Algumas vezes eu já recebi assim, Sabino, tu recebe muita proposta e tal. E eu respondo, não tem, comigo não tem espaço, as pessoas sabem, não vêm em mim, entende? Porque já sabem o que vão levar, entende? Sim. Já sabem o que vão levar. Então, é muito interessante isso, porque o mundo em que nós vivemos, né, em que existem muitos vigaristas, muitos aproveitadores, muitas pessoas que se valem do mundo político para se locupletar, enfim, né? Esse mundo ele existe, ele é real, né? E muitas pessoas pensam que, como aquele motorista que disse, são todos iguais, e eu levei ele a essa reflexão, né? Da mesma sorte, quando algum eventual mal intencionado pensa em corromper alguém, né? Porque, veja, eu sempre também destaco isso, a questão da corrupção, né? O eleitor também pode corromper, né? Ou ser corrompido, enfim, ambos os lados. Porque a partir do momento que o eleitor vem a um líder político para propor algo que não é do campo da democracia, digamos assim, é algo muito claramente não republicano, esse eleitor está praticando um ato de corrupção, né? Já é um problema. Já é um problema. Então, assim, eu entendo que o fato de ter alguém com princípios, com valores, alguém cristão nas áreas, nas esferas de governo, já é uma barreira invisível estabelecida, sabe? As pessoas não veem em nós. Elas não chegam em nós. O maldoso, a não ser que ele tenha a intenção de realmente montar uma armadilha. Mas vir para imaginar, eu vou falar lá com o Cassiano, falar com o Jailson, porque eu sei que daqui a pouco o Cassiano e o Jailson vão ceder. Não, eles não vêm, porque já sabem. Esse serviço... esse desserviço, essas pessoas também elas são muito inteligentes. Eles fazem o serviço de campo, mas é claro, eles fazem o serviço de campo. Então não vem, sabe? Não vem. Então eu penso assim que o fato de nós estarmos estabelecidos, né, nos locais estratégicos de governo é muito importante nesse sentido. Vamos lá, o exemplo de José, entende? Ele passou pelo que passou, né, mas não cedeu, né, ficou firme no propósito. Né? Um homem que tinha a certeza chamada, a vocação, sabia. Então, é isso. Eu penso que o mais importante de estarmos nesses locais estratégicos é isso. Agora, eu também acho que é muito importante, eu entendo e defendo isso, é que nós precisamos nos capacitar. Né? Precisamos nos capacitar. E para a guerra, armado. Né? Isso. Eu fiz... Faz mais de 20 anos que eu sou advogado,
mas quando eu me elegi vereador, no primeiro mandato, eu coloquei no meu coração o sentimento de fazer uma especialização. Eu fiz meu mestrado em Direito no meu primeiro mandato de vereador. Fiz mestrado em Direito na Universidade de Santa Cruz do Sul, na UX, na Unisc. A UX é Caxias. Na Unisc. Agora, como deputado, no meu primeiro mandato, deputado é algo desafiador, né? O estado todo, viagens. Eu queria não para. Eu queria ter estudado, eu queria ter. Não consegui, tu acredita? No meu primeiro mandato, e era uma meta minha. Sim. Nós temos metas, nós temos planejamento. E no meu planejamento estava, no meu primeiro mandato de deputado, estava eu fazer uma especialização, alguma coisa que revelo algo que não consegui fazer no meu primeiro mandato. Não consegui, porque eu viajei muito, eu trabalhei muito, eu andei muito nesse estado. E eu não consegui, não consegui fazer uma inscrição, algo. Isso me incomodou muito. Agora, eu já estou inscrito por uma especialização, segundo mandato, por uma especialização em Direito Notarial e Registral. É uma pós-graduação na Unisc, novamente. É uma área que eu atuo, então vou fazer um pós nessa área. E em janeiro e fevereiro eu estou fazendo uma imersão na Universidade de Dallas, onde é uma imersão para líderes, e aí eu também quero estar lá me capacitando, me preparando. Então, é isso. Eu penso que também nós temos que nos capacitar. Alguém chega para mim e diz assim, Sabino, várias vezes já aconteceu isso. Tá? Não é eu que falo, as pessoas que falam. Tá aqui os nossos companheiros que me acompanham. Né? Tem pessoas que dizem assim, tu vai ser governador do estado ainda. Tá? Eu tenho um camarada que fala, quando eu fui conselheiro tutelar, que eu me elegi, fui o mais votado, que eu contei aqui, né? O cara chegou para mim, cara, tu vai ser governador do estado ainda. Né? E sempre fala. E teve pessoas que chegaram, um dia tu vai ser deputado, quando eu era conselheiro, eu disse, maluco, e hoje sou deputado. Então, assim, eu penso assim, sinceramente, falando aqui, né, eu entendo que é muito pesado o executivo. Né? Ser prefeito, ser governador é muito pesado. Se me perguntar, tu queres isso? Eu responderia hoje. Não é um plano meu, sentimento meu, mas eu quero estar preparado para todo e qualquer propósito que possa surgir no futuro. Caraca. Preciso. Ficou lindo. Repete isso, por favor. Eu não sei se eu consigo repetir. Foi muito forte. Nem eu sei de onde vem. Mas eu vou tentar reconstituir aqui a minha fala. Não é um propósito primeiro, inicial, um cargo executivo. Mas eu estou hoje me preparando, me capacitando para que, se esses forem os desígnios estabelecidos por Deus, ou um sentimento do momento. Hoje eu sou um presidente estadual de partido. Quem duvida que ali na frente, amanhã depois, em uma circunstância, em uma conjuntura política, possa se construir, se consolidar um nome, e esse nome seja o nome de Sabino. E eu preciso estar preparado para esse momento. Então, é neste sentido que eu tenho buscado cada dia mais. E isso que eu falo para mim, eu falo para o Cassiano, eu falo para o Jailson, eu falo para o jovem que atende lá na recepção, quando alguém entra no meu gabinete e que chegou para mim esses dias, Sabino, estou concluindo o meu ensino médio. Então, nós precisamos investir na capacitação das nossas pessoas, do nosso povo. As pessoas precisam cada dia mais se especializarem para que, quando as oportunidades surgirem, nós possamos estar prontos, né, para o cargo e o perfil encaixar. Né? Maravilha. Estamos chegando para os nossos minutos finais, mas eu tenho uma pergunta para o senhor aqui. Mais uma. Qual a visão sobre Campo Bom, a nossa terra aqui, Tchê? Que maravilha. Ele deu a volta ao mundo, veio para o Brasil, o estado, porque ele queria chegar em Campo Bom. Isso é estratégia, viu, pessoal? Isso é estratégia. A Bíblia diz que o final é melhor do que o começo. Bem, eu imagino assim, eu falava agora há pouco ali para uns candidatos a conselho tutelar que nós nos reunimos. Eu disse que eu me surpreendi muito com o que tem acontecido com o PTB agora nos últimos meses no estado do Rio Grande do Sul. Nós reativamos aí municipais em mais de 200 municípios. E coisas não, 250, né? Demais, em algumas ocasiões, tem acontecido, tem sido assim muito, muito incrível. Tem uma conjuntura política nacional
que ela reverbera no estado do Rio Grande do Sul, Sim. que é o fato de que cada partido político só pode lançar o número de cadeiras mais um. Né? Campo Bom tem quantos vereadores ao todo aqui? 11. Então, cada partido político só pode lançar 12 candidatos, não mais que isso. Então, não adianta o prefeito Luciano aqui, que é de um partido político, uma matriz ideológica, ele tem 50 candidatos, mas ele só vai poder colocar para a próxima candidatura que ele apoiar ou que ele estiver junto com um grupo político apoiando, ele só vai poder colocar 12. Entendi. Só 12 candidatos no partido dele. Ele pode ter 60 candidatos. Antes não era assim. Antes eu tinha 30, eu botava lá e o outro partido botava mais 30 e aí estava feito, era MDB e Arena, era Democrata Republicano, Maragatima. Mas agora não, meu amigo. Agora é o número de cadeiras mais um. Sim. Então isso trouxe a possibilidade dos partidos que têm uma tradição, e é o caso do PTB, que é um partido, eu digo assim, eu vou lá no interior, aqui na capital, minha avó era do PTB, o meu pai era do PTB. O PTB é um partido que tem raiz, que tem história, que tem tradição, é muito forte. E isso potencializou os partidos dos municípios. Campo Bom, aqui, eu estava agora na Expo Inter, no jantar dos prefeitos, né? E mando meu abraço aqui ao prefeito Luciano. Estava com o prefeito, estava a filha dele lá, e a secretária de obras, e falávamos a respeito da construção que se formou aqui do PTB, junto ao prefeito e etc., né, nesta construção político-partidária, de sustentação que traz já claramente no seu início uma força política para a cidade. Em muitas cidades, e eu vejo claramente que não é o caso de Campo, que não é diferente aqui no caso de Campo Bom, né, em muitas cidades o PTB vai ser o fiel da balança na eleição. Vai ser o fiel da balança. O lado que o PTB for vai decidir a eleição. Então, é assim que cremos. E é isso, entende? É o que eu vejo aqui. E tem acontecido em muitos municípios, Cassiano. Então, assim, muito bom. eu tenho dedicado também. 80% da minha agenda nos últimos meses tem sido focado ao partido, né? Focado à construção político-partidária. Então, não somente em Campo Bom, que eu vejo que vai de vento em popa, né? Está indo muito bem, obrigado, né? Mas também aqui na região metropolitana, e esse é o nosso foco. É apostar nos fiéis, aqueles que ficaram conosco no PTB, nas cidades polo, onde nós temos cidades com potencial, é o caso das cidades da região metropolitana, e outras como Passo Fundo, Erechim, Uruguaiana, enfim, Caxias. Nós estamos trabalhando e investindo muito forte, e eu tenho dedicado a minha parte intelectual, minha parte a minha dedicação de inteligência, de esmero mesmo, né? No sentido de poder construir. Eu agradeço muito também ao Jailson, que tem sido um grande parceiro nessa construção aqui na Metropolitana, né, Jailson? Você é um grande exemplo disso, né? Fazendo essas conexões para que nós possamos fortalecer o partido. E eu tenho dito e orientado, vamos compor governos, né? Vamos estar juntos na questão da capacitação das nossas, da nossa militância. Vamos pegar lá uma pessoa que tem um desejo de estar na administração, vamos colocar lá na Secretaria de Obras, na Secretaria da Administração, na Secretaria de Infraestrutura, na Secretaria da Habitação, para a pessoa aprender, conhecer, saber, né? E com testemunho, com dignidade, com probidade, fazer um lindo trabalho, e assim nós vamos formando cada vez mais um partido pujante, né? E de muita credibilidade no estado do Rio Grande do Sul. Muito bem colocado, deputado. A gente está aqui, né, como líderes políticos, né, mas também líderes espirituais, 3 pastores atuando também a questão política. Nós aqui em Campo Bom atuamos, né, por um período de tempo com republicanos, encerrou o ciclo e através do Jailson, que é um grande amigo de longa data, iniciamos então essa atuação. E foi tudo muito rápido, né, tudo muito bem organizado, bem estruturado, e eu quero deixar isso registrado aqui, né, agradecendo ao Jailson, ao deputado, a confiança de nós estarmos atuando aqui em Campo Bom, mas a segurança que vocês trazem para a gente, né, a direção que vocês trazem, a estruturação,
é algo muito, muito, muito bom. Porque nós, pelos republicanos, a gente elegeu um vereador, nós elegemos um deputado federal, estadual, né? Todo o trabalho que a gente fez aqui ficou marcado de uma forma muito forte. Então, querendo ou não, hoje, eu como presidente do PTB, mas antes atuando no Republicanos indiretamente, não agora, né, como a gente está atuando, a gente acabou gerando uma autoridade muito legal. Hoje nós temos várias igrejas que estão junto do projeto. E quando o senhor falou assim, que entende, né, que o PTB vai entrar nas cidades, né, para literalmente decidir, é o que eu entendo. Sim, né? Quando eu fiquei sabendo, depois, né, de Deus trazer essa informação maior, aproximado do senhor, sabendo que o senhor era um homem de Deus, um pastor, cara, sabe quando você entra assim, ou você diz assim, cara, tô em casa. Sim. Porque tu fala de Deus, tu tá falando de política, daqui a pouco tu bota um José na história, aí tu fala lá de Gênesis da construção, do governo. Então a gente fica muito feliz porque... Traz o Efésios 6 e 12. Aí é muito mais fácil, né? Porque a gente sabe como que nós estamos, o que a gente vai construir e aonde a gente vai chegar. Né? E o posicionamento nunca será contra pessoas, né? O senhor usou esse termo, mas contra a ação, a atuação, né? Ou daqui a pouco o exercício, que a gente, em algumas questões, a gente jamais vai concordar pautado naquilo que a gente acredita. Campo Bom é uma cidade que está vendo um momento muito favorável a isso também, né? O PTB, ele acabou-se, não sei se foi feita uma construção, porque eu vim depois, Sim. Mas eu percebo que o PTB se formatou para ser um partido que se identifica muito com a igreja. E quando eu digo igreja, eu não falo de uma instituição, falo da igreja universal como um todo. A igreja, os vários ministérios que compõem a igreja do Senhor. Exato. Então, quando o pastor Cassiano fala das igrejas caminharem juntas, elas vão sentir a mesma coisa que o pastor sentiu em estar conosco nesse projeto, que é falarmos a mesma língua, temos o mesmo objetivo, né? Queremos realmente dar um bom testemunho e abrir portas para que essa geração que está vindo agora possa ter mais facilidade que nós, né? Porque o deputado ainda mais, depois vem a gente, nós ainda tivemos que, como dizia meu pai, ter que cortar o trilho a facão, né? Sim, abrir picada. Ter que abrir picada, porque era uma luta contra uma ideia que tinha se criado. Hoje, nós já estamos asfaltando o caminho. Verdade. Então, se nós não errarmos, se nós formos pontuais, fizermos um bom trabalho, darmos um bom testemunho, essa geração que está vindo após nós não vai correr que nem a gente. Eles vão voar. Vão muito mais além. Nós vamos estar falando aqui uns dias num podcast com 4, 5 vereadores cristãos eleitos. Glória a Deus. Entendeu? Prefeitos de cidade. Eu acredito na minha cidade. Eu sou de São Leopoldo. Sim. E eu digo para os pastores lá, cara, vão ouvindo o que eu vou dizer. Vai chegar o dia, vocês vão chegar na prefeitura e vão abrir a porta e vocês vão dizer a paz do Senhor prefeito. E vai ser eu que vou estar lá. Então, assim, ó, eu entendo isso, né? Tem que a igreja se mover nesse sentido. Tem uma frase, Deus, que eu gosto muito que ensina assim, nosso Deus é um Deus de continuidade, de continuar as coisas. Isso aí. Toda vez que Deus tem que recomeçar alguma coisa, é que quem estava errou. É isso aí. Então, nosso compromisso é mantermos, né, aquilo que recebemos para dar um bom testemunho. É isso aí. Estamos no fechamento, deputado. Geus, suas considerações finais. A gente está muito feliz com a vida de vocês. Aí. Agradecer muito, pastor Cassiano, pastor Jailson, por estar aqui contigo, esse momento especial, tempo de qualidade. Né? Passou rápido. Né? É muito bom. Quando o papo é bom, diz meu pai, não vai ficar mais. É verdade. A todos que nos acompanham, né? É uma alegria poder também estar juntamente com todos vocês. Obrigado pela companhia, pelo momento especial e estar contigo aqui, renovando e reforçando o nosso compromisso, né, de um excelente trabalho, né, e sempre destacando a todos que não confundam política com politicagem. Né? Política é uma palavra linda, né? Na sua etimologia significa polis, né? A arte de governar. Né? Então, a arte de governar a cidade. Então, politicagem não. A politicagem é a má política. Sim. Que nós tratamos hoje aqui, falamos hoje aqui, foi da boa política. Né? Fazer a boa gestão, a boa política com bons resultados. E é isso que diariamente nós estamos trabalhando. Que maravilha. Que privilégio, que honra, né? Top, né? Podcast, quando flui assim, passa rapidinho, né? E o pessoal que está assistindo, né, já marca os amigos, compartilha, porque... Exatamente. Modéstia à parte, hoje, com esses dois aqui, foi uma aula de política, né? Foi uma aula da boa política, né? Então, vale a pena compartilhar com as pessoas essa informação para as pessoas entenderem o lado sério da política, né? A política do reino, né? Eu sempre digo, nós não somos simples políticos, nós somos discípulos de Jesus na esfera de governo.
Né? Então, essa diferença. A gente não faz política por fazer. Nós somos discípulos de Jesus que entendemos nosso chamado. Entendeu? Eu tenho uma igreja que eu sou pastor, mas eu entendo o quanto eu sou relevante. Eu sei que o meu tempo como pastor de igreja já está com um prazo definido, porque eu entendo que o meu chamado é um chamado político. E eu sei hoje o quanto eu vou ser relevante nisso. Estou sendo relevante nisso. Essas conexões de mesa, eu acho que isso é o reino. Então, poder ter esse tempo compartilhar, para mim é uma honra muito grande. Obrigado pelo convite. Tenho certeza que virão outros pela frente aí, para a gente poder falar bastante daquilo que Deus está fazendo no Estado. Com certeza. Né? Deus abençoe. Muito obrigado. Gente, mais um Global Podcast. A gente fica muito feliz por você estar sempre com a gente. Eu desejo a você muita saúde, paz e prosperidade. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém.